10 de novembro, quarta-feira, dia de parábola, dia da gente refletir aqui em cima de uma parábola sem pretensão de trazer novidade, né? Mas considerando a importância da gente amanhecer ou passar o dia ou adormecer, se você estiver vendo à noite, com um pensamento profundo, com um sentimento elevado, buscando um ângulo de percepção diferente, buscando uma extração de uma potência melhor, de uma possibilidade mais ampla, que esteja aqui guardadinha no nosso íntimo, né? Que quando a gente reflete, quando a gente pensa, quando a gente se motiva, a gente pode agir melhor. Esse é o objetivo do nosso encontro, esse é o objetivo da gente estar junto aqui diariamente, para qualificar melhor as nossas experiências de vida com mais proveito, com mais alegria no coração, com mais valores adquiridos, certo? Então deixa eu receber essa turmíssima que já tá aqui, Carlão e Roberto, casal 20 que eu amo tanto, Johnny, Kika meu amor, Reizinho, amores, hoje é dia de parábola. E a parábola do dia é a parábola do joio. Mas ontem eu recebi um feedback muito legal, vou compartilhar com vocês. Que a Paulinha falou: Carla, quando você... essas premissas que você dá ajudam muito, porque como é curtinho, né? Às vezes eu falo até rapidinho. Então essas premissas são muito legais e eu adorei saber, porque... às vezes eu fico na dúvida, né? Eu falo, será que o pessoal tá entendendo, tá gostando? A intenção é fazer um estudo agradável, né? Fazer uma reflexão com proveito. Então, pessoal, se vocês quiserem aí dar dicas de formato, de apresentação, né? De contexto, fiquem à vontade, eu vou adorar. E vamos lá então a nossa parábola de hoje. O pessoal tá chegando, Márcio, Dani, Mônica. Bom, a parábola de hoje, como sempre, né, nas nossas reflexões, não tem a pretensão de ensinar, não tem a pretensão de trazer novidade, né? Este momento aqui tem a pretensão, sim, grandiosa, de fazermos juntos uma reflexão, porque juntos tem mais força, né? Juntos a gente consegue unir ali as nossas energias e impulsionar um algo a mais na nossa atitude, no nosso sentimento, na nossa intenção. Então esse é o estudo essa é a intenção do estudo desse momento. E gente, meu celular tá acabando a bateria, vocês acreditam? Mas acho que vai dar para finalizar a live. Ele não carregou essa noite, mas acho que dá. Se apagar, gente, foi isso, se der um apagão aqui, mas acho que não, vamos ver. Tá com 12%. Será que a gente consegue? Vamos lá. Amores, então, na parábola, né, que a gente busca essa reflexão profunda, vou fazer duas premissas. A primeira é sobre verdade. Olha que interessante, tem tema que é pura coincidência, eu não programo isso, mas tem tema que cai... às vezes a semana inteira. E hoje nós vamos falar de novo, por coincidência, de verdade. A verdade, quando a gente vê alguma situação, interpreta alguma situação, um fato, e considera, bom, isso é verdade. Nesta verdade que eu interpretei, já tem aqui uma porcentagem de carga pessoal minha,
Porque ao interpretar, ao enxergar, ao perceber a situação, eu já estou fazendo avaliações. Porque é muito ligado. Dissociar fato de interpretação é algo muito difícil, né? Quando a gente pensa que está descrevendo um fato, a gente já está descrevendo com um ângulo de apreciação muito particular, tanto que várias pessoas descrevem o mesmo fato de ângulos diferentes, de percepções diferentes, de avaliações pessoais. Então, primeiro ponto dessa parábola, entender a verdade. A sua verdade não é uma verdade total, absoluta, correta. A sua verdade não é mais verdadeira que a do outro, né? A sua verdade, ela é uma parcela, ela é uma pontinha de iceberg. E eu trouxe alguns exemplos porque causa uma certa resistência. Quando a gente vê a teoria disso, legal. Quando a gente aplica esta teoria na prática, ela segue junto na nossa interpretação, na nossa avaliação de resultado da ocorrência, do fato. Então, uma coisa é o fato, outra coisa é a consequência. A gente interpreta o fato na avaliação de causa e consequência. Então, aí fica muito difícil aplicar este conceito de neutralidade diante de consequências. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, já viram? Meu marido gosta muito de futebol, né? Então, eu assisto, eu vejo ali os lances, os comentários de lances de futebol. Acontece um lance esportivo e os comentaristas passam a semana inteira fazendo a avaliação de um fato. Cada comentarista viu um ângulo, tirou uma interpretação, fez uma avaliação. E assim, olha a grandeza interpretativa de apenas um fato. E quem tem razão? Difícil essa resposta. Ela é tão difícil que nós não temos ela. Porque quando a gente pensa em verdade parcial, está faltando um outro ponto que é cego pra gente. Verdade relativa é a nossa. Verdade absoluta, verdade total, verdade verdadeira, só Deus. Só Deus. Porque a nossa vai ser sempre só a pontinha do iceberg. Então, num comentário, numa avaliação, numa reflexão, quem tem razão de um lance esportivo? Todos. E talvez ninguém. Porque existe uma diversidade de possibilidade de conjuntura. Então, esse é um exemplo. Vamos pensar em dois outros. Quando alguém te acusa de alguma coisa, você fez isso, você não podia ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Quando alguém te acusa de alguma coisa, na hora o impacto de uma acusação provoca suas defesas. E a sua cabeça, né, a sua mente já inteligente, já programada, já apta a fazer as defesas, já busca os ângulos defensivos que justificam a sua ação. Então, em confronto com uma verdade de fora, você entra com a sua verdade. E olha, a pessoa está avaliando consequências e você está avaliando causas. Quem tem razão? Todo mundo. Só que nós estamos falando de uma verdade parcial, pequenininha. O todo disso a gente não consegue enxergar, porque isso é para Deus só.
Agora, vamos inverter a situação. Quando você acusa alguém, você se enche de força de acusação, aquela força impositiva. Você não podia ter feito isso. Na sua cabeça, isso consumiu, né? Isso estão todos os seus sentidos voltados para avaliar que você tem razão. E ninguém tira isso da sua interpretação. Porque você tem razão. Neste ângulo, você realmente tem razão. E o outro agora vai entrar com as defesas dele, com as justificativas do ângulo dele, avaliando causas. Você acusando pelas consequências. Então, vejam que difícil que é isso numa conjuntura profissional, familiar, num trânsito. Quem tem razão? Quem está com a verdade? Todo mundo. Todo mundo e ninguém. Ninguém. Todo mundo e ninguém. Olha que coisa filosoficamente maluca. Porque como que eu posso ter razão e não ter ao mesmo tempo? Eu tenho razão do meu ponto de vista, eu tenho razão da minha capacidade de interpretação e avaliação. O outro tem razão de um outro ponto de vista e da sua capacidade de interpretação e avaliação. Então, só quem pode cuidar do todo é o divino, e o divino cuida isso através de leis. Existem mecanismos de leis naturais, que a gente não precisa estar atento se ela está ocorrendo ou não. Ela está. Pensa na lei da gravidade. Você não precisa estar lembrando se ela funciona ou não. Ela é natural. Pensa nas leis biológicas que regem o seu corpo. Você não tem que pensar se o teu coração está batendo, se o seu sangue está circulando, se o seu rim está filtrando. Você não tem que pensar, porque ocorrem leis determinantes, leis biológicas determinantes que já cuidam disso. Então, num contexto de verdades parciais, existe um todo absoluto divino que está administrando. Aí entram outras conjunturas, que é o que a parábola vai ensinar, de como lidar com isso no dia a dia. Mas antes vou dar o meu último exemplo, que esse é arrebatador. Um pai estava com duas crianças no metrô, e as crianças tocando terror no metrô. E o pessoal ficando incomodado. Aí alguém tomou coragem e falou assim: meu senhor, cuida de seus filhos. Faz eles ficarem quietos. Aí o senhor meio alienado, ele parou, olhou, falou assim: o senhor tem toda a razão. Eu preciso cuidar deles e preciso fazê-los ficarem quietos. Eu só não sei como eu vou fazer isso. Porque eu acabei de sair do hospital e a mãe deles morreu há 1 hora. Então eu não sei como lidar com isso e parece que eles também não. Gente, olha isso, como demonstra os ângulos de verdade e de junção, de percepção de fato e interpretação do fato. Quando a gente tem um impacto de verdade como esse, na hora a gente arranca a nossa interpretação e fica só com o fato. E aí a gente fala assim: ai, quer saber? Deixa essas crianças bagunçar, eu aguento. Mudou o fato? Não. Mudou a minha interpretação, distendeu a minha capacidade de alcance da verdade do outro. Essa é a premissa número 1 desta parábola e a principal da parábola do joio e do trigo, que todo mundo conhece, mas eu vou fechar com ela. Vou fechar nosso estudo para sedimentar essa lição. Quando a gente sabe de alguma coisa e age sabendo, a gente tem muito mais recursos para aplicar naquela noção de conhecimento.
quando a gente avalia, julga e fecha uma verdade no âmbito emocional, a gente ameaça a nossa capacidade de atuação diante daquele episódio, diante daquela solução. E este exemplo mostra bem isso. Tem um outro ângulo desta parábola, que é em relação à dúvida. Na verdade, quando a gente interpreta e fala, tenho certeza disso, eu tenho razão, a gente fica forte. Quando a gente tem dúvidas, a gente fica fraco. A gente para de atuar na força. E isso, todos os dois são um problema. Imagina uma gangorra. Eu estou no centro. A gangorra deverá estar em equilíbrio entre a minha força para atuar e a minha humildade para refletir, para compreender. Quando eu não estou neste equilíbrio entre força e humildade, eu pendo para um lado ou outro. Muito forte, muito dono da verdade, eu incorro em brutalidade, julgamentos, agressividade, erro. Quando muito na dúvida, eu incorro na omissão. Eu paro de atuar num território onde eu deveria atuar. Então, nenhum dos dois em excesso é favorável. Nem a dúvida e nem a certeza. Ai, Carla, mas então como fazer? Buscar a verdade. A verdade, que é o que mostra essa parábola. A parábola do joio mostra exatamente essa busca de verdades no mundo e de possibilidades de atuação da nossa parte. Porque quando eu tenho condições de enxergar que o que eu estou vendo, o que eu estou interpretando não é o todo. Quando eu posso compreender com humildade, eu posso atuar com valor, eu posso atuar com proveito, ai, faltou palavra. Parábola é bom por causa disso, né? Ela toca tão fundo que às vezes faltam palavras. Com uma ação efetiva no justo. O justo não é interesse pessoal, nunca. Deus não age com interesse para um ou para outro, ou para ele mesmo. Deus age no interesse total. Então, gente, de novo, quando eu posso interpretar com clareza e humildade, entendendo a fração da verdade, eu posso atuar com proveito, com efetivação de uma ação boa. E é isso que fala a parábola do joio. Querem ver? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do campo, disseram-lhe: Senhor, o senhor semeou joio junto com o trigo? Aí ele falou: não semeei não. Eu semeei o trigo, o joio veio ali por invasão de dúvidas, medos, ou arrogância, ou prepotência. Eu sei que é assim, eu sei, isso é o melhor, eu tenho certeza, você tem que fazer isso. Ai, como dói. Então isso é o joio. O joio foi colocado junto. Aí os servos falam: então vamos arrancar todo o joio.
E o Senhor fala: não, se a gente arrancar o joio agora, a gente corre o risco de ferir o trigo. Então, deixa os dois crescendo juntos. Os dois vão crescendo juntos e amadurecendo. Olha aqui a metáfora do espírito em evolução. Os dois crescem juntos. Quando os dois já estiverem bem definidos, aí a gente vai saber exatamente o que é joio e o que é trigo. Aí a gente tira o joio, porque o joio não é útil, não é de Deus, não é divino, e fica com o trigo. Essa é a parábola do joio, que fala de quase todas as situações da nossa vida. Em tudo a gente passa por interpretações, necessidades pessoais, julgamento, e aí a gente faz abstrações, né? A gente avalia com interesses próprios, com uma fração da verdade, achando que é o dono dela. Não somos donos da verdade. Sempre que você se relacionar com alguém, lembre-se, o outro tem a sua própria verdade, a sua própria razão, a sua própria condução da situação. Não adianta bater de frente. Não adianta. Não tem proveito numa situação dessa. Não tem ação benéfica bater de frente. O importante é compreender a verdade do outro e atuar dentro da sua melhor possibilidade, compreendendo aqui que uma ação humilde, uma ação condutora, né, acolhedora, ela é mais efetiva, ela é funcional, ela gera o aproveitamento que aquela lição de vida está trazendo para os dois. Então não sejamos donos da verdade. Essa é a lição de hoje. Estourei o tempo para variar, mas um pensamento elevado, cheio de alegria e dinamismo, Senhor Jesus, que este ensinamento de hoje possa reger o nosso dia, possa conduzir as nossas interpretações, os nossos sentimentos, as nossas relações com as pessoas, produzindo resultados mais bem aproveitados, resultados eficientes na harmonia, na generosidade, na construção do bem e da paz por onde estivermos. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Que assim seja, amores meus. Hoje mandaram um monte de coraçãozinho, que delícia. Queridíssimos, a Naya aqui. Linda, não é? Linda, né? Amores, então é isso. Um excelente dia para vocês e até amanhã. Até amanhã. Tchau, turmíssima.